Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Ford Galaxy de 1965, um Galaxy americano, mas muito parecido mesmo com o modelo que foi feito aqui. Nesse caso é um modelo que foi lançado numa coleção do México e vale muito a pena a gente dar uma olhada nessa miniatura e ver todos os detalhes dela. Então, se você curte esses carrões antigos, nacionais, estrangeiros, fique comigo até o fim desse vídeo, porque nós vamos dar uma explorada nos detalhes desse carro, conversar sobre algumas características do modelo nacional, também do estrangeiro, explorar cada detalhe que foi feito nessa miniatura, como é que ela foi feita, se ela foi bem produzida, com uma boa qualidade ou não. Então não se esqueça também de se inscrever aí no canal, deixar seu comentário, seu like e clicar também no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vem por aí. Vamos lá, então. O Galaxy foi lançado nos Estados Unidos em 1959 como um nível acima do Ford Fairlane, que naquela época era o topo de linha. Em 1959, a linha do carro mudou completamente. Em 58, ela já havia tido alterações em relação a 57. 59 mudou tudo e foi lançado como Ford Fairlane Galaxy. Era um nome adicional que existia e uma espécie de um nível de acabamento do Fairlane naquela época. Então, alguns carros acabaram saindo como Fairlane Galaxy, outros como Galaxy simplesmente. Ainda havia uma certa confusão, vamos dizer assim, entre os nomes dos dois carros. Em 1960 mudou completamente, como nós pudemos ver naquele vídeo em que eu analisei um Galaxy 1960, aquele modelo Starliner. Foi um modelo único, inclusive, porque 61 passou a ser um modelo completamente diferente daquele também. E aquele carro de 1960 não só era inovador, como era muito bonito e muito elegante. Dê uma olhada no vídeo, o Ford Galaxy Starliner, que é um carro bem bacana, bem legal. Ele passou por algumas alterações de estilo para 61, 62, 61 e 62 foram 2 anos em que o carro ficou praticamente idêntico. Ganhou prêmios, inclusive, de estilo nos Estados Unidos. 63 e 64 nós também já analisamos aqui no canal, que era uma linha em que o Galaxy tinha os faróis na horizontal, alguns detalhes um pouco mais arredondados na carroceria e se firmando como concorrente direto do Chevrolet Impala, que é o carro da sua categoria, do seu tamanho. Em 1965, o modelo mudou completamente, radicalmente, que é exatamente este que nós estamos vendo aí, que é muito mais familiar para nós, porque foi a partir de 1966, que teve poucas mudanças em relação a este, que nós tivemos o nosso Galaxy nacional. O Galaxy americano de 1965 passou a inovar em uma série de aspectos. Primeiro, pelas linhas da carroceria totalmente diferentes, retas, sem praticamente nada arredondado no carro. As linhas ficaram muito agradáveis do jeito que foram feitas. E além disso, com uma inovação em relação a 64, que era o embuchamento da carroceria no chassi com apoios de borracha que deixavam o carro mais confortável e mais macio. O carro era extremamente silencioso, muito confortável, uma espécie de Rolls Royce feito pela Ford em termos de conforto. Carro muito bem acabado, muito bem construído, inclusive, um chassi de longarinas bem resistente e dava uma durabilidade grande para ele. Além disso, ele tinha umas linhas muito interessantes, muito elegantes, com esses faróis na vertical, que já estava se tornando meio uma tendência nos anos 60, apesar dos Pontiac já terem esse estilo de farol anteriormente. Se nós virmos os Pontiac Grand Prix de 1963 e 64, eles já tinham faróis na vertical. Se nós voltarmos um pouquinho para 1958 e 59, por exemplo, os Lincoln já tinham faróis na diagonal, quase na vertical. Então, não era exatamente uma inovação, mas foi uma inovação para a linha Galaxy, porque o estilo mudou completamente, com essa nova grade, com a traseira, com tudo diferente em relação ao 64. Então, olhando para um Galaxy 63 para o 64, se vê algumas diferenças. Do 64 para o 65 é um novo carro. No Brasil, o modelo de 66 americano foi o que foi lançado aqui como 67. Apesar de 2 carros desses terem sido trazidos para cá para testes e foram duramente testados para ver se realmente o carro tinha a resistência para o nosso solo, para o nosso clima, para as nossas condições de uso. O carro realmente se mostrou bem resistente, teve alguns aperfeiçoamentos, alguns aprimoramentos e foi fabricado, na verdade, o estampo do Galaxy 66 como Galaxy 67. Do 65 para o 66, houve
poucas mudanças. Por isso que dá para perceber que os carros são muito parecidos. O que mais se nota para os mais observadores, é claro, porque tem algumas pessoas que não são tão observadoras assim e nem essas mudanças vão notar, mas o que mais se nota de 65 para 66 em termos de alterações são, basicamente, os faróis dianteiros que continuaram na vertical, só que com uma moldura diferente. A moldura teve contornos um pouco mais arredondados, teve também alguns desenhos com encaixes mais pronunciados. Ela ficou uma moldura mais bojuda também e menos com aquele aspecto daquela dobra, como nós podemos ver na moldura dos faróis desse carro. A grade também teve um desenho diferente, ficando levemente trapezoidal no perfil, em vez de ser totalmente reta, como nós vemos aí, com uma abertura no friso central horizontal. Então ela teve um elemento superior e um inferior, os dois abrindo como se fossem duas persianas, em sentidos contrários, mas com o desenho do capô, do para-choque, do resto da frente ainda muito parecido com o 65, ficando bastante harmonioso. A posição do emblema também mudou de 65 para 66, passou a ser no paralama traseiro e não mais no paralama dianteiro. E além disso, o paralama traseiro e a porta traseira tiveram um pequeno redesenho, tendo uma curva na linha superior e eliminando aquele friso superior da parte próxima à fechadura que ia antes até o fim da carroceria. Em 66, que é o nosso modelo 67, esse friso acabou morrendo já na porta traseira, ficando a lateral traseira sem ele e com uma pequena modificação nos frisos da linha inferior também. Aqueles sulcos da linha inferior que tem na porta traseira e no paralama traseiro também passaram a ter uma inclinaçãozinha da porta, descendo um pouco para a abertura do paralama e do paralama traseiro subindo da abertura do paralama para a linha do para-choque. Ficou um desenho bastante harmonioso. Continuou muito bonito, aliás, eu diria que o 66 ficou mais bonito ainda que o 65 e manteve praticamente todas as linhas do carro. As lanternas também foram desenhadas, elas mantiveram essas duas cruzes aí com a ré central, como se fossem miras de foguete, que existiam em 65, só que elas ficaram mais largas, mais quadradas e menos em pé, como estão aí em 65. Passaram a ter um pouquinho menos de altura, um pouco mais de largura e o miolo com a ré passou a ser um miolo quadrado em vez de ser um miolo circular, como está aí. Houve algumas alterações de interior, de estofamento, de desenho, como sempre acontece de um ano para o outro, mas basicamente o carro se manteve como está esse aí, exatamente com esse desenho, inclusive com aquela mira de capô que tem no modelo de 65, com o emblema da Ford na frente. A tampa traseira do porta-malas também teve uma pequena modificação no friso, ganhou um novo logotipo, a logotipia mudou um pouquinho, mas o carro ficou essencialmente o mesmo. O modelo que foi feito aqui, em 67, vinha com um motor do 272 de 164 cavalos. Foi um aproveitamento que a Ford fez dos motores dos caminhões que já tinha aqui, conhecido como Y-Block, que é um bloco em Y. É um motor bastante durável, resistente, só que um pouco fraco em desempenho para um carro desse tamanho, porque afinal de contas nós estamos falando de um carro de mais de 5 metros com aproximadamente 2 toneladas de peso. Ele era um carro que rodava macio, só que ainda tem um desempenho um pouco fraco, principalmente quando comparado com o Dodge, que foi lançado em 1969. O carro tinha 8 opções de cores, basicamente, e as cores tinham nomes bastante interessantes, que eram o azul, a Jena, o azul infinito, respectivamente o azul escuro e o azul claro, verde Netuno, vermelho Marte, que é uma cor muito parecida, inclusive, com essa aí, que é um vermelho meio bordô. Por causa da luz, ele parece um pouco mais claro do que realmente é. Bege Terra, que é aquele Galaxy da coleção do Alexandre Badolato, muito bonito por sinal. Tinha também o branco glacial, cinza cósmico e preto sideral. Interessante dessas cores é que muitas delas remetiam ao espaço. O próprio nome Galaxy já remete à galáxia, ou seja, foi um nome que surgiu fazendo alusão e apologia às conquistas do espaço pela NASA nos Estados Unidos, aquele entusiasmo todo que houve ainda nos anos 50. É um nome bastante sugestivo e também remetia uma ideia de futuro, já que antigamente, quando se falava em futuro, se falava muito em espaço, em explorar os espaços além do planeta Terra, né? O desenho dos Jetsons que diga bem isso. Uma curiosidade também sobre o Galaxy brasileiro é que ele poderia vir com teto branco glacial como opcional, uma pintura saia e blusa.
ficava bonito, só que não agradou muito o consumidor na época, que achava que isso envelhecesse um pouco os carros. Provavelmente por causa da recordação, da memória dos carros dos anos 50 que existiram no Brasil na época e que eram trazidos de fora e que vinham também com essas pinturas de saia e blusa. Então, talvez por isso tenham sido feitas muito poucas unidades com essa configuração, ou mesmo as que foram feitas talvez acabaram sendo meio descaracterizadas ao longo do tempo, como acontece com muitos modelos da época. Uma outra curiosidade também sobre o Galaxy Nacional é que em 67 o motor do Galaxy Nacional, o 272, tinha basicamente o bloco pintado em azul escuro e as tampas de válvula e o filtro de ar pintado em azul claro. É um detalhe bastante curioso e até acabei uma vez fazendo uma confusão pensando que fosse uma diferenciação entre o 272 e o 292, mas na verdade não foi. Em 68, o motor, mesmo continuando o 272, passou a ter a pintura inteira em azul escuro. Talvez até uma economia, porque também não faz muito sentido pintar partes do motor de cores diferentes. Não sei por que foram feitos 2 tons de azul os motores em 67. Em 68, o Galaxy brasileiro mudou praticamente nada em relação ao 67, ou seja, continuou com a mesma carroceria de 66. Aliás, diga-se de passagem, o Galaxy brasileiro, durante toda a sua vida, desde 1967, no primeiro lançamento, até 1983, com o último Landau vendido, a carroceria era basicamente a mesma, tendo tido retoques na frente e na traseira, interior, em detalhes, em acabamentos, mas essencialmente se mantendo o mesmo carro, enquanto que a carroceria americana foi tendo modificações de ano a ano. Em 67, por exemplo, a carroceria americana já era diferente da nossa carroceria de 67, antigo 66 de lá, com a frente um pouco mais bicuda, as lanternas traseiras com um desenho mais inclinado, mais vertical também, sem contar nas outras versões que foram feitas para o mercado americano que nunca foram oferecidas aqui. Houve até uma iniciativa de se fazer o Galaxy Fastback americano, que era o de 2 portas, em 68, mas o projeto não foi para frente e também foi estudada a criação de uma perua Galaxy, de uma Station Wagon que foi feita artesanalmente na fábrica a partir de um Galaxy, mas também ela nunca foi lançada, ficaram só, acho que 2 protótipos, se não me engano, que acabaram sendo usados como ambulâncias da fábrica e pelo menos eu conheço uma delas aí que vira e mexe aparece em exposições de carros antigos e que está preservada por um colecionador. Isso é bacana porque, afinal de contas, a história vai sendo preservada. Em 68 começaram a testar o motor 292, que aí teria potência elevada a 190 cavalos, ou seja, já seria um incremento razoável, que era o motor 4.800, mas esse motor, a princípio, estava sendo testado para a versão LTD que seria lançada. Existia, já em 65 nos Estados Unidos, a versão de acabamento LTD, que LTD em inglês quer dizer limited, limitada, ou seja, era uma versão de acabamento superior para consumidores selecionados, aquele segmento premium mesmo dos carros, que era disponível para o Galaxy e trazia acabamento interno diferente, trazia alguns itens bastante diferenciados em relação à versão 500 que existia. Só que essa versão LTD só viria em 1969. Em 69 ela vinha já com o motor 292. O 292 era opcional ainda para o Galaxy 500. Ele só passou a ser de série mesmo de 70 para frente em toda a linha Galaxy. Para o 1969, os que vinham com o motor 292 tinham um emblema no paralama dianteiro, um emblema 4800 acompanhado com umas faixas diagonais no cantinho do paralama. Esse emblema, inclusive, deve ser bastante difícil de encontrar hoje em dia para as restaurações. Então, provavelmente haja pessoas que reproduzam esses emblemas. Foi lançado também em 1969, junto com o LTD, uma novidade para o Brasil, que era o carro automático. O Brasil não tinha carros automáticos nacionais. Foi oferecida para o LTD a transmissão Ford-O-Matic, que era uma inovação. Ainda para o Galaxy americano, em 66, que era a carroceria do nosso Galaxy, existia a versão LTD Hardtop, ou seja, que era com as portas sem colunas no meio. Coluna B ia só até a altura da linha dos vidros, mas não tinha aquela coluna central separando as janelas, ou seja, quando se baixava os vidros, ficava aquela lateral totalmente aberta. O desenho do teto na parte traseira também era um pouco mais bojudo, um pouquinho diferente, e ele tinha um outro detalhe ainda atrás da vigia traseira, que eram umas gradinhas de ventilação para não embaçar o vidro traseiro, né? Anti-embaçamento. Por curiosidade, aquele Galaxy de lata feito pela Estrela antigamente tinha essa gradinha que nunca chegou a ser oferecida no Galaxy nacional.
Foi alguma coisa que foi copiada do Galaxy americano. O Galaxy americano tinha muitas versões que nós nunca vimos por aqui, como o conversível, a Station Wagon, que era a perua, que era a Ford Country Squire, o próprio Fastback, que era o de 2 portas, com o teto um pouquinho mais inclinado, parecido com o teto do Dodge Dart, o sedã de 2 portas, que era exatamente esse mesmo carro, só que só com 2 portas, com coluna, um modelo bem difícil de encontrar hoje em dia. E as versões também eram a Custom, que era a versão básica, 500, que era a versão intermediária, e a LTD, que era a versão mais luxuosa. E tinha também a 500XL, que normalmente era dos Galaxies 2 portas, só oferecidos com fastback e não como sedãs de 2 portas. Existia ainda em 1966, para o mercado americano, a versão 7-liter, o 7 litros, que era um Galaxy 2 portas, fastback, com um motor 7.0, que era um verdadeiro canhão. Coisa muito diferente do que nós tivemos aqui com o 4800 292 e com o 272. Nós só pudemos, na verdade, ter um Galaxy com desempenho um pouquinho melhor em 1976, quando o motor foi mudado depois de ter sido testado com o Galaxy 75 com a mecânica do Maverick na época, que era o motor chamado de canadense, 302 Small Block. Mesmo tendo um desempenho um pouco aquém do que às vezes se desejaria, o Galaxy tinha um desempenho razoável para um carro confortável de passeio. Foi um dos melhores carros já construídos no país, muito durável, muito resistente, que deixou saudades e que felizmente, pela iniciativa de muitas pessoas, hoje conta com uma gama razoável de sobreviventes e restaurados que vão abrilhantando os encontros de carros antigos por aí. Uma outra curiosidade, o Galaxy brasileiro teve uma versão pé de camelo, ou simplesmente Galaxy. Era um Galaxy totalmente pelado. Na época em que se buscaram fazer carros sem muitos adornos, sem muitos adereços, para conquistar um público que tivesse menos poder de compra, que fosse para esses carros. Só que foi um carro que não fez muito sucesso, foram vendidas poucas unidades, inclusive um Galaxy pé de camelo hoje é extremamente raro, muito difícil de se encontrar, mesmo porque muitos desses acabaram sendo descaracterizados com o passar do tempo, alguns foram usados para frotas, muitas vezes usados até o bagaço, algo parecido com o que aconteceu com o Dodge Dart Super Standard, por exemplo, também, que era um Dodge Dart bem pelado, o Cinca Profissional, que era um Cinca que nem cromado tinha, que tinha os detalhes ainda pintados em preto, e outros modelos de boi na indústria nacional. Nos Estados Unidos, a versão básica do Galaxy era o Custom, que era também vendido como Custom 500 e que poderia vir com motor 6 cilindros em linha, um motor de série dele. O motor base do Custom 500 era os 6 cilindros. Existiam, claro, muitos Custom V8 e uma curiosidade sobre o Custom 500, no caso de 1965, essa mesma carroceria que está aí, é que a lanterna traseira tinha essa moldura que está aí, nesse formato, um retângulo meio arredondado nas laterais, mas com o miolo da lanterna, com a lanterna propriamente dita, circular. Então imagina um círculo inscrito nessa lanterna, com as bordas cromadas em volta, só para o modelo Custom. É lógico que para 1966, com as lanternas novas e em diante, o Custom passou a não ter mais essa diferenciação, mas só a diferenciação nos frisos mesmo. Essa miniatura feita provavelmente pela Ix ou pela White Box, eu não sei qual fabricante dela, provavelmente seja um desses dois que costuma fazer os carros para essas coleções, é muito bem feita, tem um acabamento primoroso, as maçanetas são peças à parte, os cromados feitos na carroceria, estampados, são pintados com uma qualidade muito boa, os outros em volta da janela são feitos nas peças das janelas, os limpadores são peças à parte, a mira do capô muito bonita, muito bem feita, os frisos, emblemas, lanternas, todos são muito caprichados, rodas, calotas, e inclusive a falta do retrovisor, que era também do carro original. É possível que muita gente não saiba, mas o Galaxy 67, por exemplo, não vinha com o retrovisor de série, era um opcional, porque o item simplesmente não era obrigatório na época, e a grande inovação do Galaxy brasileiro foi trazer este opcional. O interior dessa miniatura também é muito bem feito, o acabamento é excelente, muito boa qualidade mesmo, um custo-benefício bem interessante mesmo. Apesar de ser uma miniatura selada, que não tem nada que abra, não tem nem portas, nem capô, nem porta-malas, nem nada que abra, tem um acabamento primoroso, muito bem feito, com muito capricho, como nós vamos poder ver nessa análise. Então nós vamos analisar seus detalhes, ver cada aspecto dela e tirar algumas conclusões a respeito desse modelo agora. A lateral do Galaxy, com toda a sua elegância para 1965,
basicamente com as mesmas linhas da linha de 1966, apenas com pequenas diferenças. Como eu já comentei anteriormente, em 1966, esta porta e esta lateral passaram a ter uma curvatura que começava mais ou menos aqui na porta, subia aqui um pouquinho e descia até o fim da traseira do carro. Além disso, este friso foi eliminado desse pedaço para 1966 ou 67, o modelo do nosso Galaxy aqui do Brasil, terminando este friso aqui da cintura mais alta, aqui mais ou menos um pouquinho depois do meio da porta. Este vinco da carroceria também, em 66, passou a descer um pouquinho. Aqui atrás surgiu um novo vinco que subia desta linha até a linha do para-choque, ficando esta parte aqui um pouquinho mais bojuda em relação a essa linha que existe para 65. Além disso, em 66, essa abertura da roda aumentou pouca coisa aqui para cima, muito pouca mesmo, quase não dá para perceber, e o logotipo passou daqui para cá, passou aqui para o paralama traseiro. O bocal do tanque continuou no mesmo lugar, as lanternas mudaram e os faróis também tiveram uma modificação, suprimindo aqui esse ângulo e passando a ser mais curvado e um pouquinho mais grossa essa moldura do farol dianteiro, além do canto do paralama aqui ficando menos vivo, um pouco mais arredondado da 66, que é o nosso modelo de 67. As linhas desse carro estão muito bem respeitadas. Esse carro foi feito na escala 1:24. Gostaria muito de ver uma miniatura dessa na escala 1:18. 1:24 ele realmente está muito bem feito. As linhas do teto estão respeitando bem as do carro original, as molduras das janelas. Ele não veio com retrovisor, mas até aí era um item que não necessariamente existia de série no carro na época, então provavelmente tenham feito sem esse opcional até mesmo para a peça não quebrar. As calotas de 65, que são essas calotas com um desenho de uma cruz e vários raios internos frisados, é uma calota que nós não tivemos por aqui, mas muito bem feitas, reproduzindo bem a original. Os pneus faixa branca, que deram um ar muito sofisticado para os Galaxies, e as linhas gerais que lembram muito as dos nossos Galaxies, assim como essa mira do capô, que foi oferecida no ano de 67 e acabou caindo fora em 69. A miniatura está muito bem feita, qualidade da pintura muito boa. As maçanetas aqui são peças à parte. Essas janelas são uma peça à parte também, muito bem fixada aqui. Ela é toda fixa, uma transparência muito boa, assim como os vidros dianteiro e traseiro. Os limpadores também são peças à parte. O retrovisor interno feito com muito boa qualidade. É um produto muito bom. A frente do Galaxy para 65, que nos Estados Unidos foi uma completa novidade. No Brasil, lógico, quando foi lançado também foi uma completa novidade, porque era um carro com luxo e acabamento jamais vistos anteriormente, e ainda mais de produção nacional. No mercado americano, foi uma modificação radical dos Galaxies que já eram produzidos lá desde 1959. Com essa grade, com o desenho novo, os faróis na vertical, com essas molduras totalmente novas, para-choques novos, desenho novo para o capô, para os paralamas, enfim, a carroceria totalmente inovada em 1965. O que muda deste Galaxy para o nosso é equivalente ao 66 americano. As molduras dos faróis, para 66, elas passaram a ter esses cantos mais arredondados, assim como essa quina do paralama passou a ser mais arredondada, esta quina e esta quina aqui passaram a ser mais arredondadas um pouquinho. Passou a ter uma divisão horizontal aqui no meio, com baixo perfil dessas molduras mais acentuada. Essa moldura aqui ela é mais reta, com um aspecto de escovado, com os dois faróis na vertical. Em 66, passou a ter um vinco com essa moldura levemente redesenhada. Então, a moldura do 65 e a do 66 são completamente diferentes. O capô não mudou nada, a churrasqueira aqui também não mudou, o para-brisa também ficou a mesma coisa, os limpadores a mesma coisa, o para-choque a mesma coisa, e o desenho da grade dianteira também, que para 66 mudou. Essa grade, aliás, lembra em desenho um pouco mais a grade do nosso LTD, lançado em 69, do que a do Galaxy 500 propriamente dita. Era levemente diferente desse desenho. Além disso, a grade do 66 não tinha também esse vinco acentuado aqui no meio, mas a mira do capô era muito parecida e o emblema Ford aqui bem semelhante ao dos nossos Galaxies. A qualidade dessa miniatura é realmente muito boa, como nós podemos ver aqui a transparência
do para-brisa, o desenho do painel, que também é bem semelhante aos dos nossos Galaxies, os limpadores aqui que são peças à parte, tudo muito bem feito, o alinhamento de tudo é muito bem feito, a estamparia desse metal aqui é muito bem feito. Inclusive os parafusos do para-choque foram muito bem reproduzidos. Como eu digo, às vezes é melhor você ter uma miniatura que não tenha nada que abre do que você ter uma que abra várias partes, mas as partes são mal feitas. A traseira desse Galaxy de 65, as lanternas de 65, que tinham essa curvatura acompanhando as linhas do carro na lateral e simetricamente aqui dentro também. 66, que é o modelo nosso de 67, elas passaram a vir mais para cá um pouco, menos aqui embaixo, e continuaram com a curvatura desse lado e desse outro, mas com um desenho mais quadrado, inclusive com esse miolo quadrado em vez de ser circular. As lanternas são feitas em cromado, pintadas com um esmalte que imita o acrílico. Apesar de não serem acrílico, são muito bem feitas, com todos os detalhes, inclusive com friso interno pintado em preto aqui, reproduzindo muito bem do carro. O emblema Ford está correto. Em 67, que foi o nosso primeiro Galaxy, os frisos vinham aqui na horizontal, eram um em cima e outro embaixo desse vinco da tampa do porta-malas. A tampa do porta-malas é basicamente a mesma. E em 69, quando mudaram os frisos dos Galaxies, a tampa traseira tinha um friso mais fino, que vinha daqui até aqui, mais ou menos, com esse emblema lembrando uma coroa aqui no meio. Fechadura do porta-malas é basicamente na mesma posição. No geral, os detalhes estão muito bem feitos. De resto, basicamente a mesma coisa, com exceção da curvinha que tinha aqui por conta da lateral traseira. O emblema de coluna também só passou a existir nos nossos Galaxy daqui em 1969. Por isso que eu falo que aquela miniatura feita na escala 1/43 da Planeta de Agostini é na verdade de um Galaxy 69 e não de um 67. Um detalhe interessante do Ford Custom que eu comentei, que era a versão bem básica do Galaxy, é que em 65 a moldura era a mesma, mas a lanterna era redonda. Então imagina uma lanterna circular aqui dentro, o acabamento cromado em volta. Uma coisa um pouco diferente, inusitada. Era assim que era feito em 65. O carro visto de baixo tem boa qualidade. Este carro não tem rodas que esterçam, inclusive porque na escala 1/24 é um pouco mais difícil de encontrar isso do que na escala 1/18. Mas os detalhes são bem estampados nesta base de plástico, que reproduz bem o chassi e o assoalho do carro, embora seja de uma forma simples. Mesmo assim, a gente consegue ver os elementos aqui da suspensão dianteira, com os elementos da direção, o eixo dianteiro, o motor e o câmbio estão feitos de uma forma simplificada. O escape unificado aqui na frente, depois se separa numa saída dupla atrás, com esse silenciador, é também muito bem feito. Aliás, o Galaxy era um carro extremamente silencioso. O cardan, o eixo traseiro com a suspensão traseira com molas helicoidais, que foi uma inovação dos Galaxies nesse ano, foi o que aumentou inclusive o conforto. É uma base honesta, condizente com uma miniatura de padrão intermediário feito nessa escala 1/24. E justamente para evitar falar besteira nos vídeos, uma coisa muito interessante a se fazer, aliás fica a dica para quem tiver também algum canal de miniaturas ou carros ou coisas do tipo, é a consulta à bibliografia. Neste caso, eu estou usando um livro americano que é o catálogo da Ford, este aqui, Standard Catalog Ford 1903-1990, que é bastante abrangente, um livro muito interessante que mostra as mudanças de ano após ano. E neste livro aqui, na página 210, aqui em cima a foto do Galaxy 65 americano, exatamente como esse modelo que nós estamos analisando. Adicionalmente a ele, este livro aqui, Galaxy o Grande Brasileiro, do Dino e do Paul Gregson, que é uma referência muito boa. Aliás, o Dino é uma pessoa que eu conheço, conhece muito sobre Galaxy, né? Tem conhecimento bem aprofundado a respeito. E aqui dentro, algumas fotos do Galaxy Nacional, a combinação de saia e blusa, com aquele branco glacial no teto. Infelizmente não agradou a muitos consumidores. Este aqui inclusive está com as calotas Dog Dish. E o Galaxy Nacional na cor vermelho Marte, muito parecida com a desse modelo que está aí, um pouquinho mais escura aparentemente, com as super calotas belíssimas que foram disponibilizadas a partir de 67. Aqui no livro também, a traseira do Galaxy Nacional de 67, que é igualzinha do americano 66, com as lanternas um pouco maiores na horizontal. Elas são praticamente quadradas, né? Aliás, um desenho muito bonito, o carro é maravilhoso, não tenho o que criticar. E o resto do desenho, idêntico praticamente ao do modelo 65. As maiores alterações foram mesmo nas lanternas, nesse friso aqui do porta-malas, que era uma das opções do Galaxy americano. Para nós, todos os Galaxy saíam com esse friso. Um pequeno redesenho aqui da tampa do porta-malas e outros detalhezinhos.
Na lateral, aqui uma grande mudança de 65 para 66 no Galaxy americano foi justamente o friso morrendo aqui na porta traseira, sendo que em 65 este friso aqui da linha superior ia até o fim da carroceria do carro. Além da posição do logotipo Galaxy 500, em 65 era aqui no paralama de detalhe também do motor feito em duas cores. Em 1967, o 272 era pintado em duas cores, 68 passou a ser pintado só nessa cor mais escura. Acabei uma vez falando uma besteira, dizendo que essas duas cores eram do 272 e o 292 tinha só uma cor, mas isso não é verdade. A verdade foi o seguinte: em 67 foi pintado nessas duas cores, esse motor 272, e em 68 em diante, mesmo sendo 272, ele ainda era pintado todinho na cor azul escura. O painel do Galaxy que é maravilhoso, as forrações, os bancos, padrões diferentes para ter o banco de tecido e o banco de vinil, mas ambos assim lindos. O carro é aqui na capa do livro do Dino, a grande diferença que aconteceu na linha de 66, que é o nosso Galaxy 67. A moldura aqui do farol mais arredondada, com esse vinco aqui no meio, os perfis baixos aqui para o encaixe dos faróis, bem diferente da moldura de 65, e esse vinco aqui no paralama, que não existia em 65, além do arredondamento suave aqui dos vincos superiores do paralama. E o desenho da grade também é diferente. Dá para ver que o encaixe do capô são basicamente a mesma coisa, só que a grade tem uma leve inclinação de cima para baixo e de baixo para cima, com as duas partes se encontrando no meio com esse vão aqui. Em 69, isso aqui seria preenchido por um outro friso. Agora, verificando a escala do carro, para ver se ele realmente obedece à escala 1:24. Uma miniatura na escala 1:24 é 24 vezes menor do que o carro original. O Galaxy mede 5 metros e 33 centímetros de comprimento. Isso aí é o modelo nacional de 67, que é o 66. Mas vamos ver quanto que ele mede. Se nós dividirmos 533 centímetros, que é 5 metros e 33 de comprimento, por 24, nós temos de obter 22,20 centímetros. Colocando aqui no para-choque, mas não alinhado com a ponta do para-choque, mas sim com o meio do para-choque, já que ele dá uma pequena curvatura para frente. E aqui com a traseira, aproximadamente 22,1, quase 22,2. Então, realmente, a dimensão do comprimento bate. A mesma análise nós fazemos para a largura do carro. O carro mede 2 metros de largura. 2 metros de largura dá 200 centímetros, que divididos por 24 dá aproximadamente 8,33 centímetros. Então vamos ver se ele mede isso. Só que eu não vou pegar da largura do para-choque, porque tem ainda a largura das maçanetas, eventualmente dos retrovisores. Então nós vamos pegar mais ou menos aqui, que é onde daria a largura das maçanetas. E dá para ver que ele chega aqui bem pertinho do 8,30. Então está batendo também a dimensão da largura desse carro. A altura do Galaxy é 1,46 m, o que dá, dividindo 146 centímetros por 24, 6,08 centímetros, que é o que essa miniatura tem de ter de altura. Isso nós vamos conferir da seguinte forma. Coloco essa vareta aqui tangenciando o teto, o zero alinhado com a base, e nós vemos que a dimensão dá 6,1 aproximadamente, que estaria dentro do 6,08. Então, a miniatura está atendendo o parâmetro da escala com as dimensões bem corretas, com talvez uma pequena margem de erro, mas também, se nós considerarmos que eu não fiz uma medição com nenhum instrumento de precisão, foi só com uma régua bem simples, dá para passar sem problema nenhum. De 0 a 10, eu daria 10 para essa miniatura, que afinal de contas é um modelo muito bem feito. Dentro dessa escala 1:24, nem sempre a gente encontra modelos de boa qualidade. Existem, lógico, aqueles Franklin, Danbury, são caríssimos, e outros modelos de outras marcas que nem sempre têm detalhes tão bons e tão caprichados. Mas estes dessas coleções realmente mostraram que são muito bem feitos. Isso acontece inclusive com aqueles modelos de carros nacionais, como o Opala, o Maverick, feitos pela Califórnia, e também da coleção Carros dos Sonhos da Salvati, uma Kombi que eu já analisei aqui no canal, e alguns outros modelos que foram lançados também em outros países e que nós vamos analisar, assim que possível, aqui no canal.
Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha sido inscrito. E deixa aí embaixo seu comentário a respeito do vídeo, do carro. Você tem mais informações a respeito do Galaxy? É também um admirador do modelo, assim como eu sou? Põe aí embaixo nos comentários para compartilhar com todos nós. E não se esqueça também de deixar seu like e clicar no sino para as novidades para ficar por dentro dos vídeos que tem aí pelo canal. Isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.